bem? Para nós aqui está tudo tranquilo, tudo bem? Tranquilíssimo. Espera aí que nós estamos baixinhos. Tá bom. Espera lá, nós estamos Tá baixinhos. Espera aí, deixa-me arranjar uma almofada. Espera aí. Vou pôr assim. Ah, sim, já estou mais alta. Eu vou ter que também me pôr mais alto, pronto. Os parceiros dois gigantes. Ora, aí está. Então, meus lindos, como é que vocês estão? Esse casal maravilhoso. Tudo certo. E você, Ana, Antônio, é um prazer. Tudo certo também por aqui. Certo na medida do possível, né, gente? Certo dentro das condições que nós estamos aqui, mas enfim. Mas feliz, pelo menos, porque a gente tem a oportunidade de fazer isso que nós estamos fazendo agora, conversar com vocês, como a gente tem conversado aí com vários outros amigos. Então é bem bacana. Sabe que eu estava lembrando uma coisa agora? Agora há pouco, a gente se encontrou ao vivo, presencialmente, 2 meses e meio, mais ou menos, foi isso? É verdade. Aqui no Brasil. Sim. Você lembra como é que era o mundo naquele tempo? Tão bom aquele sambódromo. Aquele sambódromo. Impressionante, né? Como as coisas mudam assim. É verdade. E para quem está aqui connosco de Portugal, que não conhece o Milton e a Abigail, eu vou ler, porque o currículo é tão importante e não há nada que possa ficar de fora, porque na realidade é uma mais-valia. Então, António, tu tens uma voz grossa. Claro que sim. Vamos começar pela Abigail. Eu vou ler. É jornalista, repórter e apresentadora de televisão. É bacharel em jornalismo e fez o MBA em gestão do luxo e estuda psicologia. Eu quero saber o que é isso. Trabalhou na TV Globo por 18 anos, TV Cultura, SBT e TV Record, onde foi correspondente internacional em Nova Iorque. Isto, vamos querer saber muita coisa daqui. Milton Jung é jornalista, âncora do jornal da CBN e do programa Mundo Corporativo da rádio CBN. Milton Jung dá palestras há 25 anos, autor dos livros É Proibido Calar, Jornalismo de Rádio e conta sua história de São Paulo. É coautor do livro Comunicar para Liderar. Jornalista desde 1984, iniciou-se na rádio Guaíba de Porto Alegre. É assim, Milton, Guaíba, ali vai Guaíba? Comecei lá na Rádio Guaíba de Porto Alegre mesmo. Mas não precisa ler todo o restante desse currículo, senão nós vamos perder todo o nosso tempo aqui. Um currículo que não significa necessariamente assim, sucesso, mas é que eu troquei muito de empresa desde 84, bastante tempo, aí 35 anos trabalhando, troquei de várias empresas e troquei de cidade. Você vê que eu comecei lá em Porto Alegre, onde eu nasci, e agora estou aqui em São Paulo. Aliás, não agora, estou desde 91 em São Paulo, já estou mais tempo vivendo em São Paulo, que vocês conhecem bem, do que vivi na cidade em que eu nasci, que eu me sinto ainda muito pertencente, que é Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Uma cidade que foi descoberta, foi criada por casais açorianos, por 5 casais açorianos que chegaram naquela região através do Rio Guaíba, que deu nome a uma outra cidade, e a partir dali se inicia um povoado e surge então a cidade de Porto Alegre naquela região lá. Vejam que a gente é muito mais próximo do que imagina. Olha, já viram como a vida realmente nos cruza? Nós há cerca de, não sei, 3 meses e pouco, 4 meses, estivemos juntos em Portugal. Isso, exato. E foi maravilhoso porque eu estava a comentar com a Abigail há uns dias, foi uma empatia muito grande. Foi um almoço muito bom, foi um trabalho... Há aqui um anjinho que nos pôs em contacto, que se chama Leni Quirilos, não é? Que é assim, abracinho para ela. Ela está agora a fazer uma live, depois vai ver a seguir. E foi muito bom estar convosco em Portugal, receber-nos na nossa capital. E depois, um pouquinho depois, nós fomos para o Brasil e conversar um pouquinho, fomos para o Carnaval. E foi uma maravilha, porque foi uma lufada de ar fresco e quando chegámos, quarentena. Quase, não é? Praticamente, né? Praticamente. É verdade. E graças a Deus Portugal está quase a abrir, portanto o estado de emergência vai terminar agora e abrir o de calamidade e devagarinho a coisa vai abrindo, mas estamos a acompanhar muito perto o que está acontecendo no Brasil. Como está aí a situação, Milton e Abigail? Como está aí a situação da... Aqui no Brasil, a gente costuma fazer o seguinte cálculo. O Brasil está mais ou menos 4 semanas antes ou depois de Portugal, ou da Itália, da Europa, de uma maneira geral. O que quer dizer com isso?
Quando o vírus chegou na Europa, 4 semanas depois, um mês depois, o vírus chegou ao Brasil de uma maneira mais contundente, mais impactante. Então, a gente estaria, talvez, não adiantado, mas uma semana, um mês atrasado em relação a vocês. O grande drama que alguns países da Europa passaram, talvez esteja acontecendo exatamente nesse momento. O Brasil tem registrado nesses últimos dias, nessa última semana, uma quantidade de pessoas mortas muito grande. Não se sabe ainda se é o pico dessa doença, dessa pandemia, mas sem dúvida é assustador. Então, nós estamos aí hoje com 78 mil pessoas infectadas e a gente tem que sempre levar em consideração que há uma enorme subnotificação. Tem mais de 5 mil. Hoje, provavelmente, quando o Ministério da Saúde anunciar os novos números, nós devemos ter mais de 5.500 pessoas que morreram por causa dessa doença. São 400, 450 pessoas por dia, é um volume gigantesco. Algo que a Europa já passou, principalmente. Então, assim, vocês já estão num outro estágio. A gente teve tempo para aprender, mas não aprendeu. Nós poderíamos ter aprendido com a China, poderíamos ter aprendido com a Europa, e deixamos para aprender a lição no momento em que as coisas estavam acontecendo, e elas estão acontecendo agora. É um momento difícil que nós estamos passando, mas, enfim, parece que todos nós vamos ter que aprender com isso, não? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Sim, nem mais. Olha, e a vossa quarentena? Eu sei que o Milton continua a trabalhar. Milton, e o programa continua à mesma hora, de madrugada? Na verdade, nós todos, aqui em casa, nós estamos em casa, a gente mora em São Paulo, Abigail, eu e nossos 2 filhos, Gregório e Lorenzo, e nós 4 estamos em atividade. Apesar de termos ficado em casa, e temos ficado, ontem eu completei 40 dias de isolamento, continuo trabalhando. Big continua estudando, né, Big? Todos os dias. Tem uma adaptação, porque todo mundo trabalhando home office, a gente acorda às 6 horas da manhã com o Milton dando bom dia. Né? Não que ele não desce, mas esse bom dia é diferente. É para o Brasil inteiro. É para o Brasil inteiro na nossa sala. E os meninos trabalhando também. E eu num modo diferente, porque eu tô estudando online, que não era o meu objetivo, nunca foi. Eu voltei para a faculdade para poder sair de casa. E voltar para casa é meio estranho, mas é um processo de adaptação, é um processo de aprendizagem para todo mundo. E a gente tem aprendido muito, principalmente nós 4 aqui em casa. Tem sido... Filhos? Os meninos, o Gregório tem 23, Lorenzo tem 20. Todos os 2 trabalham e todos os 2 tiveram a oportunidade de fazer home office. Ou seja, de estarem trabalhando de casa e têm se adaptado nesse sentido. Você tinha perguntado, no caso, no meu programa, eu apresento um programa de rádio aqui no Brasil, que vai das 6 da manhã, das 6 às 10 da manhã, são 4 horas de programa, um programa que a gente fala para o Brasil inteiro, aliás, fala para o mundo inteiro. Às 4h30 da manhã. Isso foi uma coisa curiosa. Eu sempre acordei às 4h30 da manhã para ir trabalhar, e eu mantive esse hábito do horário de acordar, apesar de agora o estúdio ter sido montado do lado do meu quarto. Eu saio do quarto, estou na sala de casa e na sala eu tenho um estúdio com equipamento montado pela Rádio CBN para que eu possa apresentar o programa por aqui. Isso gera algumas adaptações, um jogo de paciência também, porque a gente perde parte da agilidade que costuma ter quando está dentro de um estúdio, apresentando ao lado da pessoa que apresenta comigo o programa, de frente com o meu produtor, com o operador de áudio, toda uma equipe que está em volta de mim. Eu estou distante. Nossa relação é basicamente pelo WhatsApp. O nosso diálogo é o WhatsApp o tempo todo, enquanto eu estou falando no ar, entrevistando pessoas, conversando com comentaristas, fazendo comentários e análises também. Mas é adaptação, você vai se adaptando, a paciência você tem que exercitar tremendamente, porque você tem que perceber que as condições não são as mesmas, a internet às vezes pode ter uma queda no sinal, e você tem que aceitar que isso aconteça, coisa que naturalmente no estúdio você não aceitaria, você cobraria uma perfeição maior. Mas enfim, isso faz parte do dia. Mas o programa tem sido apresentado, temos tocado o programa diretamente daqui. Nesse horário das 6 da manhã até, quer dizer, entre 4h30, 5, 5h30, eu tenho a companhia da Abigail no café da manhã, como sempre, mantemos isso, né? E aí depois ela vai fazer a meditação dela e eu fico com os meus 2 gatos também que me acompanham, que é o Jeromel e o Bocelli, e eles ficam em volta da mesa e já viraram, inclusive, personagens do meu programa de rádio. Os ouvintes mandam mensagens, querem fotografia deles, dizer como é que eles estão, etc. e tal. Então, é uma maneira de você se aproximar também, né?
Márcia. E a Sim, Abigail Ana. nunca se esquece, e não acontece às vezes se distraírem e alguém entrar na sala durante o programa? Não, Ana, ele é muito focado. O Milton, agora há pouco eu estava pensando, né? O que que a gente pode dizer desse relacionamento, desse comportamento em família, dessa quarentena em família? E se tem uma coisa que eu posso te dizer, é da minha admiração pelo trabalho dele, pela pessoa que ele é e pelo foco que ele tem. Eu estou para te dizer que muitas vezes eu subo as escadas porque eu esqueci alguma coisa para minha aula. Ele não nota que eu subi as escadas, de tão focado, de tão concentrado que ele está. E normalmente eu sei que ele está numa entrevista, porque eu estou ouvindo, eu sei que ele está chamando alguma notícia. Não tem essa. Não perde o foco. Isso é muito legal. Eu tenho uma admiração muito grande para ele. Olha, essa era uma das perguntas que nós íamos fazer e que vamos fazer, não é, António? Claro. Que é, Abigail, porque a Abigail já se adiantou, não é, na resposta. Quais são as 3 grandes forças do Milton? Milton, quais são as 3 grandes forças da Abigail? Bom, eu vou começar. Primeiro, eu tenho uma admiração muito grande por tudo que ele faz. Acho que não é admiração. Primeiro, assim, é o pai que ele é. Eu não poderia ter, né, um pai melhor para o Gregório e para o Lorenzo. Ele é uma figura extraordinária como pai. Ele é admirável em todos os sentidos no trabalho. E um detalhe muito, muito interessante: nós não somos iguais. A gente se gosta muito, a gente se ama muito, a gente está quase há 30 anos juntos, mas assim, quando você para pensar, e nessa quarentena o que mais a gente tem feito é pensar na vida, pensar no outro, nós temos várias diferenças, mas diferenças que são respeitadas, que são, né, um completa o outro. Mas voltando à pergunta de vocês, eu admiro o Milton como pai, eu admiro como profissional e a ligação que ele tem com a família dele do Sul, que é uma ligação muito presente, ele é muito família. Que lindo. Obrigado. Milton, Hum. essa maravilhosa aí ao teu lado. Depois de ouvir tudo isso, melhor eu ficar quieto, né? Só agradecer. Mas olha, eu vou começar pelo final, então, porque a Big fala que eu tenho uma ligação muito grande com família. Mas se eu tenho essa ligação muito grande com a família, ela, e isso para mim foi muito importante na nossa relação, ela foi fundamental nesse processo, porque foi ela quem me ajudou a me reconectar com a minha família no Rio Grande do Sul, especialmente com meu pai. Meu pai foi um jornalista, radialista, assim como eu acabei sendo. Aliás, temos o mesmo nome, eu sou Júnior, e ele trabalhou durante 60 anos em emissoras de rádio. No Rio Grande do Sul, uma pessoa assim reconhecidíssima, com uma competência incrível, e o que eu sempre admirei muito. E sempre foi um exemplo para mim. Mas nós tivemos nossas coisas ao longo da vida, nossas diferenças. Eu acabei vindo para São Paulo, ele ficou no Rio Grande do Sul, enfim. E a Big foi muito importante para me reconectar com isso. Então, assim, se a gente está falando que eu tenho alguma ligação com a minha família, e ela falou também que esse prazer que eu tenho de ser pai, isso é uma coisa que eu tive, o primeiro, esse prazer foi em função do meu pai, porque eu aprendi muito com ele, como é legal isso. E a ligação com a família se deve muito a ela. E ela tem isso. Ela teve esse papel de nos juntar a todos e de mostrar, não só em relação à minha família, mas à família dela, como de alguma maneira as pessoas têm de estar juntos, independentemente das suas diferenças, que elas existem, à medida que você vai crescendo, formando a sua própria família, o seu próprio núcleo familiar, as pessoas começam a ter diferenças. Mas, independentemente disso, nós temos algo em comum. E esse algo em comum não pode ser perdido ao longo do tempo, e ela sempre ajudou muito nesse sentido. Tem uma coisa, assim, da Big que é muito forte, que é a resiliência. Né? Porque se você pega a história da Big desde o seu início, e eu digo desde o início mesmo, antes mesmo de uma vida profissional, ela foi muito corajosa nas coisas que ela fez, nas decisões que ela tomou, nas áreas que ela invadiu.
talvez assim, para ficar até mais fácil de a gente entender aqui no dia a dia, por exemplo, a Big foi repórter, você passou aquele currículo todo dela, ela foi uma repórter na área de esportes, numa época em que as mulheres não costumavam fazer e cobrir esporte. Mas mais do que isso, ela conseguiu estar neste ambiente, que é um ambiente extremamente machista, um ambiente muito masculino, né? E ser respeitada pelas pessoas que viviam naquele ambiente. E se fazer respeitada. Na verdade, ela conquistou isso. Então, isso é mérito. Isso é algo que eu admiro. Isso foi assim, antes da história que eu conheci da Big, né, com família, desde o momento em que o pai dela, por exemplo, morre quando eles eram jovens, da primeira profissão que ela vai arrumar para conseguir fazer a faculdade que faz, enfim, todos esses processos, da coragem que teve em determinado momento de abrir mão de uma coisa que para mim hoje, para mim seria impossível, que é, por exemplo, ela não quer mais ser jornalista, foi uma decisão que ela tomou, mudou isso e a todo momento. E de repente, no ano passado, ela decide assim, eu vou estudar psicologia. Então, assim, ela teve a coragem também de assumir isso. Então, isso é uma marca muito forte para mim e é uma marca que ela passa para nós, para mim, passa para os nossos filhos, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente saca o quanto ela é um imã assim, para todos nós. E tem um terceiro ponto, já que vocês pediram 3, que é o da solidariedade, que ela é muito forte. Isso fica muito claro, por exemplo, agora, no momento que nós estamos passando. Porque, assim, é o olhar para o outro, e tentar ajudar a outra pessoa, às vezes pessoas que ela nem conheceu direito, mas que ela percebeu que tem uma determinada dificuldade e ela vem com aquele jeito dela conversar comigo e diz assim, vem cá, quem sabe o que acontece? Tem uma amiga minha que está assim, 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 está com um problema. Como é que a gente podia ajudar? Eu estava pensando, você acha o quê? E aí a gente vai conversando. Então, assim, ela está sempre pronta para esse tipo de coisa. Vocês podem ter certeza que qualquer pessoa que estiver nos acompanhando, se precisar de uma ajuda, vai pedir para a Abigail, ela vai arrumar um jeito de ajudar você. Aliás, ela fazia isso na época da reportagem. Né? Quantas vezes a Big, fazendo coberturas, fazendo reportagens, e ela durante muito tempo fez, depois que saiu do esporte principalmente, mas mesmo no esporte, mas depois que saiu do esporte, você conta muito drama de famílias, das famílias, como repórter de televisão. E ela ia para dentro da casa das pessoas. E nós aqui em casa, eu e os meninos, já sabíamos assim, quando a gente viu uma reportagem dela na TV, a gente sabia que aquela família, de alguma maneira, ia vir para dentro da nossa casa. No sentido assim, de aquela família se transformar em assunto e, de alguma maneira, ela poder ajudar. Né? Isso, para mim, sempre foi muito importante, porque demonstrava também um jornalismo mais humanitário. Isso é significativo. Nós que fazemos jornalismo no dia a dia, às vezes a gente perde um pouco essa noção, porque você está tão na vida profissional, tão na rotina do trabalho, em cobrir fatos, em, por exemplo, noticiar que hoje o Ministério da Saúde anunciou que temos 5.500 pessoas mortas. E passar isso como se fosse apenas mais um número, que a gente às vezes perde essa coisa. Talvez até para manter um certo distanciamento, porque o envolvimento com a notícia mais dramática, ele nos toca e nos emociona, e a gente às vezes quer ficar um pouco longe disso. No entanto, ela não tinha esse distanciamento nas reportagens. Ela se envolvia com aquilo. E aquilo foi um aprendizado, para mim principalmente, para mostrar o seguinte, não tem mal nenhum, nós somos seres humanos, nós vivemos isso, e talvez seja até bom, porque senão você vai criando uma capa tão dura diante das coisas que amanhã depois você começa a ser insensível e perder a empatia com o fato. Isso é fundamental. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu me guardo muito e me guardei muito assim na hora de reportar os assuntos. Hoje eu não me guardo mais. Eu não tenho mais medo de me emocionar. Eu não tenho mais medo de mostrar para a pessoa que está me assistindo, está me ouvindo, que eu me deu vontade de chorar naquele momento. Mesmo sabendo que a gente tem que ter um certo nível de equilíbrio, porque também a tua emoção não pode causar impacto nas outras pessoas a tal ponto que desestabilize as outras pessoas. Você tem uma responsabilidade sobre as pessoas, sobre a sociedade como um todo, de mantê-las equilibradas também. Mas simplesmente querer esconder, dizer que você não tem essa emoção, não funciona mais. E isso devo muito a ela, porque eu percebi o quanto é possível fazer jornalismo com um olhar humanitário. E isso é importante, é uma função, uma missão que a gente tem como jornalista. E a gente não pode perder essa noção. Num momento como esse, então, principalmente, se você não tiver a noção, todo dia de manhã, quando você for noticiar, falar quantas pessoas morrem na Itália, quantas pessoas morreram em Portugal, quantas pessoas morreram nos Estados Unidos, quantas estão morrendo aqui na cidade de São Paulo,
e não perceber que por trás de cada número tem uma pessoa, por trás de cada pessoa tem uma família que está sofrendo, perde sentido de você fazer o que você faz, perde sentido da vida profissional, porque a gente não pode se desconectar simplesmente desse mundo, porque senão a gente deixa de ser um ser humano como deveria ser. O que o Milton está dizendo, e talvez tenha até muito a ver com a gente e com o momento que a gente está passando hoje, é uma empatia, né? As pessoas dizem assim, não, é impossível você estar no lugar do outro quando você tem uma outra condição de vida. Eu discordo. Eu discordo porque é possível você se colocar no lugar do outro quando você vê a possibilidade, apesar do distanciamento, de você chegar até aquela pessoa. Em N razões, você consegue ajudar. Então, se você consegue ajudar, você está no lugar do outro, pelo menos naquele momento. E eu sempre vi isso, eu nunca consegui chegar num lugar e entrar na casa da pessoa e ver uma despensa vazia e fazer uma grande reportagem e sair de lá e aquela despensa continuar vazia. Sim, eu sei que aquilo não ia mudar a vida daquela pessoa, mas ia mudar o dia daquela pessoa. E aliviar. Olha, vocês tocaram aí num ponto muito importante e agora de repente liguei aqui umas peças. Eu hoje ouvi um político dizer que o papel do jornalista era informar, não era debater, não era questionar. E na realidade, estamos aqui a ouvir-vos e o jornalismo é muito mais do que informar. Não sei se é. Vamos ouvi-los. O que é que vocês acham? Eu vou passar a palavra para o Milton. Isso vem até em relação ao que eu vivo hoje, né? Eu faço um curso de psicologia e às vezes eu me pego pensando, e já falei isso várias vezes para as pessoas, eu não estou fazendo um curso para ser Buda, para ser guru. Sabe, parece que quando você entra para um curso de psicologia, você tem que abstrair tudo, você tem que entender todos os comportamentos, você tem... Não, eu continuo sendo Abigail, eu continuo sendo a pessoa, eu estou buscando um conhecimento a mais, né? E quando se um dia eu estiver à frente dessa disciplina, dessa profissão, eu terei o comportamento adequado, mas eu não estou aprendendo, parece que você não deve mais questionar, que todas as opiniões, não fala nada, tem todo o direito de pensar. Sim, tem todo o direito de pensar e eu tenho o direito de rebater também, enfim, e no jornalismo também. Claro que existe, e para mim sempre teve a imparcialidade de ouvir os dois lados ou ouvir mais lados existentes e que a notícia não dependia da minha opinião, mas nada impede que eu tenha a minha opinião. Provavelmente, naquele veículo, eu não vou dar a minha opinião porque eles não estão pagando para eu dar a minha opinião e sim para eu trabalhar. Mas sempre tem uma coisa que parece que o jornalista, ele não pode falar, ele não pode ter a opinião dele, assim como o psicólogo não deve comentar absolutamente nada. Olha, não. Olha o comportamento dele. Você imagina, não, é mais para psicanálise, é mais para o humanista. Gente, somos humanos. Sobre essa questão do jornalismo, bom, primeiro, quando você disse que é um político, não sei se foi de Portugal ou do Brasil, foi de Portugal, que deve ter dito que o papel de jornalista é informar, você sabe que dizem que geralmente até o relógio parado acerta uma vez no dia. Né? Ele tem razão quando ele diz que o papel do jornalista é informar. Não tem razão quando ele entende que é só este o papel do jornalista. Sim, o papel inicial do jornalista é informar. Então, vou pegar o caso, por exemplo, do trabalho que a Big costumava fazer como repórter. O meu trabalho hoje é diferente. Eu trabalhei como repórter de rua também, tanto em rádio como em televisão. Mas hoje eu sou âncora, apresento um radiojornal. Tem uma outra função diferente daquele repórter que vai para a rua
relatar um fato, descrever uma situação, apurar a verdade e contar para as pessoas. É um trabalho mais objetivo, sem dúvida, e que tem que estar mais atento ao fato em si. Não que o que ele pense, o mundo que ele vive, as influências que ele teve, não vão impactar o olhar dele sobre aquela reportagem. Claro que vão, não tem dúvida. Há um mito da imparcialidade no jornalismo, e para mim é só um mito, porque todos nós nascemos num ambiente, convivemos com uma família, somos adeptos a uma religião, torcemos por um time de futebol, tivemos uma série de informações ao longo da vida, a forma como fomos formados e educados. Tudo isso influencia o nosso olhar. Então, vou dar um exemplo prático. Uma visão objetiva num jornal. Quando eu tenho um jornal, eu tenho que preencher uma página do jornal, eu tenho que escolher as notícias que eu vou colocar lá. É uma decisão objetiva. Mas é claro que essa minha decisão é impactada pela minha visão de mundo também. Então, a imparcialidade, ela é um mito no jornalismo. O que nós devemos buscar é esta isenção que a Abigail chama a atenção, que é o fato, eu tenho obrigação de ouvir as diferentes vozes em torno daquele assunto. Até para que você que consome essa informação, ele possa tirar a sua própria conclusão. Isso é uma parte do jornalismo, mas o jornalismo vai além. Por quê? Porque nós temos os comentaristas, que são pessoas que se aprofundam em determinadas áreas para nos dar, a partir de argumentos e de fatos, nos dizer o que acontece naquele fato. Eu, como jornalista, mesmo não sendo um comentarista, tenho obrigação de contextualizar os temas para que o ouvinte compreenda. Eu não posso, única e exclusivamente, abrir o microfone para uma autoridade qualquer, ouvir aquela autoridade dar opinião e não contextualizar aquele fato. Porque senão eu viro apenas um palanque para aquela pessoa. É meu papel questioná-lo, inclusive. Aliás, isso é uma coisa muito curiosa e hoje em dia nós temos enfrentado uma série de dificuldades nesse sentido. Por quê? Eu digo nós jornalistas de uma maneira geral. Porque as pessoas não entendem que o nosso papel é questionar. O jornalista nasceu para perguntar por quê. Ele quer saber por quê e se você me disser A, eu quero saber por que não é B. Se você me disser B, eu quero saber por que não é C. É o meu papel, até para que você diga tudo o que você realmente pensa. Eu tenho necessariamente de cobrar das pessoas as determinadas situações. E o fato de eu cobrar de você, por exemplo, Ana, de você, por exemplo, Antônio, alguma coisa que eu coloque em dúvida, não é porque eu duvide, mas é porque eu tenho que pensar o seguinte, quem está ouvindo aquela minha entrevista com vocês, será que ele não tem essa dúvida? Mas é isso mesmo? O Antônio há de lembrar, porque eu tive nessa experiência que a gente teve juntos aí em Portugal, eu o entrevistei durante 1 hora para um projeto que nós estamos desenvolvendo todos em parceria. E em determinados momentos eu perguntava para você, mas é isso mesmo? Mas isso que você estava dizendo lá naquela conversa que você teve com o Leni Quirilos, com Thomas Brier, era assim? Não é que eu duvide do conhecimento e da experiência do Antônio. Eu vou pegar até um caso que eu lembro muito claramente. Né, quando você fala do impacto que a expressão tem no outro e do quanto você pode identificar no outro, na reação do outro, o que ele pensa. E eu fui questionar isso, mas será que é assim mesmo? Essas coisas não mudaram? Não é que eu duvide da sua competência, mas eu tenho obrigação de cobrar de você esse tipo de coisa, até para que você possa esclarecer. Então, enfim, o papel do jornalista é muito mais amplo do que simplesmente informar. Ele sim tem, e tem obrigação de buscar a verdade, ele tem que ser honesto com as pessoas, equilibrado na análise, mas sim ele tem que saber contextualizar, argumentar e dar opinião quando for este o seu papel naquele produto que ele está desenvolvendo. Quando a Abigail sai para a rua, ou saía para a rua cobrir um fato, ela não dava a opinião dela, porque não era o papel dela. Ela cobria aquele fato e buscava trazer ali, a partir deles, relatar para você. Agora, o âncora de um jornal, o comentarista, e em outras situações, sim, nós vamos dar opinião. O problema é que a opinião incomoda o outro, o argumento incomoda o outro, o questionamento incomoda o outro. E ele preferiria este político, assim como várias outras pessoas, que simplesmente deixasse essas questões, o microfone aberto para eles falarem. Tinha uma velha expressão no rádio brasileiro, de coisa assim, de um rádio antigo ainda, que não fazia jornalismo como deveria, e que convidava uma autoridade para dar entrevista, e você dizia assim, doutor, o microfone é seu. Não, o microfone não é dele.
O microfone não é dele. O espaço é para a gente conversar e debater. Já temos aqui a nossa e Leni temos muitos corações aqui, porque vocês, enfim, de facto estão aqui a partilhar um conhecimento que é valiosíssimo. E estavas, Milton, e eu recordo-me precisamente desse facto, e estava a refletir e a questionar-me sobre a importância que essa metodologia tem e que nós também usamos enquanto coaches, porque para um coach as perguntas poderosas são praticamente tudo o que ele pode ter. E a importância que essa forma de questionamento que você tem, enfim, com todos estes anos de experiência como âncora, enfim, nos programas mais escutados no Brasil, e que me convidou, de facto, a vir para dentro e a procurar ir um bocadinho mais fundo e a aprofundar aquela partilha, ainda que fosse uma partilha que é suposto, enfim, ser instintiva, ser simples, e as pessoas que nos estão a ouvir entendam. Também ninguém quer estar a ouvir um especialista que não se percebe nada do que ele está a dizer. Mas esse questionamento é, de facto, muito importante e, para mim, nesse momento, eu senti-o dessa forma. Foi um convite a aprofundar. Então, essa partilha que vocês estão a fazer é muito bonita. Mas nós temos aqui um tema, e a conversa está tão boa, que é o tema da comunicação em casa. Vocês são ambos excelentes comunicadores, isso é a vossa profissão, ainda que a Abigail agora tenha... Mas é um crescer, não é? Ela não deixa de ser jornalista, ela vai acrescentar. Não, eu vi umas peças da Abigail super sharp, claro, ela vai acrescentar. Então, vocês como excelentes comunicadores, que são pessoas que estão ligadas à comunicação, enfim, já há muitos anos, decidiram também... por este tema que faz todo sentido para nós, mas gostávamos um bocadinho de vos escutar. O que é isto da comunicação em casa? Antônio, é engraçado porque algumas pessoas, quando elas me conhecem ou conhecem o Milton, o fato do Milton estar mais em exposição, trabalhando, elas sempre perguntam assim, nossa, a conversa de vocês em casa deve ser o máximo, né? Então, ela ficou imaginando que a gente pega a folha do jornal e da primeira à última página, né? Porque você é jornalista, então você vai falar sobre notícias. Debater o mundo. Debater o mundo. Talvez nesse momento a gente esteja fazendo muito isso em determinados momentos, porque há uma necessidade. Não que a gente não fale dos problemas do mundo, mas a comunicação nossa é muito mais do dia a dia. É muito mais sobre os nossos filhos, é muito mais assim, o que você pensa a respeito disso? Qual é o seu posicionamento em relação à vida? A gente fala muito de família, muito dos irmãos, muito de comportamento, né? Existe uma comunicação familiar e que os nossos amigos, quem nos conhece e convive com a gente, percebe isso. A gente é muito de casa, a nossa comunicação é essa. E a gente eu consigo, a partir disso, né, dessa comunicação familiar, criar uma comunicação com os meus amigos. Então, isso interfere muito nas minhas escolhas, porque eu quero alguém que compartilhe com os meus pensamentos, né? Que quando eu converso com o meu marido, ele tem uma linha de pensamento, e quando eu encontro alguém lá fora que pensa como ele, eu digo, nossa, parece o Milton. E a gente começa a conversar de uma maneira igual. Essa comunicação familiar, ela sempre me leva para um lado mais gostoso do comportamento. Ela tira a dureza das coisas chatas. Muitas vezes a gente fala, porque em casa você não tem só coisa bonita, coisa gostosa, tem lá os seus perrengues também, mas a gente consegue passar por isso com leveza. A gente tem uma comunicação, essa comunicação familiar, ela passa muito pelo respeito, né? Ela passa muito... Sabes, Abigail, é uma questão até que queríamos falar convosco e lembrarmos quando vocês propuseram o tema. Há muitos casais que nunca passaram tanto tempo juntos.
nós trabalhamos juntos, temos essa oportunidade, lidamos com estes desafios já há algum tempo, mas há muitos casais que nunca tiveram tanto tempo juntos. Eu ontem estava a ouvir Então, uma jornalista muito relevante cá em Portugal. Enfim, ouvi por acaso, entrei na live dela e gostei do que ela estava a dizer e deixei-me ficar um pouco. E ela dizia: eu gostava que vocês daí desse lado me dissessem qual é que é os principais desafios, que especialistas é que gostavam que eu trouxesse ao programa e etc. E ela, às tantas, percebeu-se que havia um padrão. E esse padrão era as pessoas queriam um psicólogo, ou uns diziam psicólogos, diziam coaches, diziam... Mas era dentro dessa área do comportamento, mas para os ajudar a gerir a relação familiar, a relação com o seu companheiro ou com a sua companheira. Nesta fase em concreto, qual é que é a vossa percepção sobre o que se está a passar e também como isto tem afetado a vida, enfim, dos casais? E como é que vocês, como é que a comunicação pode ajudar a ultrapassar essas barreiras? Olha, bom, vamos começar com fatos, então. Essa primeira onda da pandemia se inicia na China, na região de Wuhan. A informação que se tem, 2, 3 meses depois do que aconteceu por lá, é que aumentou consideravelmente o número de separação de famílias. Isso está diretamente ligado à necessidade, à obrigação que todos nós tivemos de passar a conviver com o outro. Muito provavelmente, casais que ao longo da vida conseguiam se afastar um do outro de uma maneira mais significativa, seja se escondendo no trabalho, seja se escondendo no estudo, seja se escondendo na situação que fosse, se escondendo no corredor de um shopping center. Mas, enfim, esses casais tiveram que passar a conviver e a se olhar e a dialogar. Quem não exercitava esse diálogo foi obrigado a fazê-lo. Quem fez mal vai passar por dificuldades. Eu imagino que sim, nesse momento, vários casais devem estar passando por essa dificuldade. E não só casais, famílias inteiras devem estar passando. Porque esse diálogo em família, essa comunicação em casa, que remete ao tema da nossa conversa aqui, essa comunicação em casa passa por uma comunicação em família, o diálogo dentro da família. Em 2018, eu tive a oportunidade de escrever um livro que se chama É Proibido Calar. Precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. Para mim era um claro desejo naquele momento de mostrar às pessoas que pelo momento político que o Brasil passava naquele instante, o mundo de uma maneira geral se transformava por ali, mal imaginávamos que iríamos ter outra grande transformação que essa que estamos passando agora, mas naquela época o Brasil tinha um cenário político bastante acirrado e eu percebia um silêncio no diálogo entre pais e filhos. Principalmente com temas tão importantes como o da ética, como o da política, como o da cidadania. Ao mesmo tempo, por que esse silêncio ocorria? Talvez porque as pessoas não tinham a percepção de como se aborda esse assunto de uma maneira mais próxima do dia a dia. Às vezes, e eu mesmo, eu lembro quando a editora me convidou para escrever o livro, e eles queriam que eu escrevesse um livro sobre política. E eu disse assim, não sou a pessoa ideal para escrever sobre política. Esse livro é um livro para um cientista político, para um cientista social, talvez para um filósofo. Mas não para mim, eu não tenho essa base teórica para isso. E ao longo da conversa com a editora percebeu, até pelas coisas que eu pensava, que o tema não era político, o tema era cidadania. O que, no fundo, foi uma grande pegadinha, porque política e cidadania são duas palavras que, apesar de terem nascido em berços diferentes, são duas palavras que significam a mesma coisa, que é a vida em convivência, a vida em sociedade, é a negociação, a conversa, o diálogo. Mas eu estou avançando um pouco mais no final nessa nossa conversa para voltar agora ao ponto que eu queria chamar a atenção. Talvez as pessoas não consigam dialogar tão bem porque elas imaginam isso, por exemplo, que a Big citou logo no início da conversa aqui. As pessoas acham que nós temos que discutir os grandes temas do mundo. Não, nós temos que falar das coisas do nosso dia a dia. E é falando das coisas do nosso dia a dia, das nossas relações, que nós vamos discutir a política. Por exemplo, já que nós estamos falando de diálogo de pais e filhos, eu não preciso chamar o meu filho, seja lá a idade que ele tem, pedir para ele sentar aqui do meu lado, meu filho, está na hora de falarmos sobre sexo. Evidentemente que isso não vai acontecer, não vai ter a menor empatia nesse processo, ele vai ficar constrangido, ele vai se fechar nele, por mais que ele esteja diante de você, o ouvido dele não estará aberto para a sua informação e para absorver o que você quer, a mente dele não estará aberta, até pelo susto.
A gente não fala sobre relações sexuais dessa maneira, mas a gente prepara os nossos filhos para esse momento, contando e mostrando para ele o respeito que ele tem que ter ao outro no dia a dia, desde pequeno, quando ele tem um brinquedo e ele pode compartilhar com o outro, ou quando o outro tem um brinquedo e ele quer roubar ou arrancar o brinquedo do outro, mostrar que cada um tem o seu momento, que você tem que respeitar o outro. Quando você mostra, por exemplo, que você tem que respeitar o outro, você já deu um sinal para ele, quando ele tiver lá um menino, uma menina, enfim, tiver um companheiro ou uma companheira numa relação, ele já vai entender que, para aí, eu tenho que respeitar ela, eu tenho que respeitá-lo sobre todas essas outras questões. Ele tem o direito à palavra, a relação sexual não é uma coisa individual, só minha, que só os meus desejos é que contam. Será que ele quer? Será que ela quer isso? Então, quando você ensina as pessoas a respeitar o outro, você está ensinando isso. Então, assim, às vezes me parece que é um medo de conversar sobre assuntos que são assuntos do dia a dia. As pessoas aprendem a respeitar os outros nos pequenos movimentos do dia a dia, nos pequenos exemplos que você dá, porque não é só com a palavra que eu ensino, mas é com os meus atos. Porque também não adianta eu dizer para o meu filho o seguinte: você tem que respeitar o seu professor. Ou você, quando estiver falando com outro, não pode estar olhando para o telefone celular. Só que eu, quando estou falando com ele, eu estou olhando para o telefone celular. Ah, mas é rapidinho. Eu só tenho que dar uma resposta para o meu chefe aqui, mas você vai entender. Não, não vai entender. Claro que não. Porque a mensagem que eu estou passando para ele é diferente. E vocês, mais do que ninguém, aí entendem bem dessa coisa de transmitir mensagens pelo gesto, pelo não verbal, o quanto isso impacta o outro. E o seu filho está observando você em todos os seus atos. Não adianta eu dizer para ele, respeite o outro, quando eu saio para pegar o carro, eu passo pela faixa de segurança e não deixo o pedestre atravessar. Ou quando eu vou conversar com o vizinho, eu jogo o lixo no lugar fora do local do lixo. Ele está observando tudo isso. Eu até brinco. Sorria, você está sendo filmado pelos seus filhos. Ele está olhando para você. Tudo que você fizer, ele está observando em você. Isso é abrir diálogo, isso é conversar com o outro, isso é comunicação em casa. E a comunicação em casa passa por um assunto que a gente pode conversar se houver mais tempo, que é o silêncio também, o respeito ao silêncio do outro. E isso talvez seja muito difícil nesse momento em que nós estamos convivendo um com o outro. Sabe que outro dia uma amiga, Ana, ela é psicóloga e ela respondeu essa pergunta, porque disseram, a doutora Simone, Simone Domingues, como é que a gente mantém um relacionamento, né, nessa quarentena? E ela respondeu, mantendo o distanciamento social em casa. E ele não é imposto, porque a gente percebe que cada um precisa do seu espaço. Nós estamos juntos em vários momentos do dia e em tantos outros, cada um tem o seu espaço. Cada um está fazendo alguma coisa, ou em silêncio, ou buscando alguma coisa. Mas a gente está com esse distanciamento social também em casa e tem dado certo. Respeitando esse outro espaço. Isso é fundamental. Às vezes, com seu filho, por exemplo, você quer conversar com ele, ele está com a cara fechada. É a primeira coisa que você pensa assim, por que ele não gosta de mim? Não, não tem nada a ver com você. Na verdade, ele está com a cara fechada porque ele está lá com as preocupações próprias dele, daquele momento, convivendo aquilo. Não dá para respeitar um pouco esse espaço dele? E depois, em um outro momento, quem sabe até abordar para entender o porquê que ele está agindo daquela maneira, por que as coisas estão passando, o que está passando pela cabeça dele naquele momento. Mas a primeira reação que eu tenho é assim, não vem com cara fechada. Como não vem com cara fechada? Você tem direito a ter cara fechada de vez em quando? É ou não é? Ou quase sempre? Por que seu filho não pode ter também às vezes? Até porque ele tem lá suas preocupações. Mas então a gente tem que compreender um pouco esse espaço do outro também, mesmo estando muito próximo. Eu tenho certeza que muitas vezes a Big pode vir conversar comigo sobre alguns assuntos e talvez eu não responda a ela da maneira que eu deveria ter respondido, que seria mais apropriada. Mas eu sempre espero que, de alguma maneira, ela perceba depois que, talvez porque naquele momento eu estava focado numa outra questão, eu estava tentando resolver um outro problema. Mas aquilo não significa que eu não queira dialogar com ela, que eu não a respeite. E o mesmo acontece em relação a ela. Uma cena que para mim é muito comum hoje, em função dela estar estudando aqui em casa, é que enquanto eu estou apresentando o programa, a parte final do programa, a aula dela já começou. Quando eu desço,
e eu desço para a cozinha, que é onde se transformou na sala de aula da Big, ela está assistindo a aula dela. Quer dizer, eu não posso achar, e eu adoraria descer de lá e contar para ela um monte de coisa que aconteceu no programa, eu não posso achar que eu vou sentar ali e começar a dialogar com ela, porque ela tem um outro foco, ela tem uma outra agenda naquele momento. Seria desrespeitoso da minha parte. Quer dizer, eu não tenho esse direito de fazer isso. Mas é difícil. Não é simples, a gente aprende às vezes com cara fechada, a gente aprende às vezes tomando uma bronca, a gente tem que compreender esse processo que a gente está passando, porque senão também fica tudo intolerável. Eu tenho que compreender que às vezes vai sair uma resposta ruim, eu espero que a Big compreenda isso, eu acho que ela compreende, às vezes sai uma resposta ruim, eu sei que às vezes não sai a resposta que eu queria do meu filho talvez não ouça a resposta que queira de mim, mas nós temos que compreender que aquilo não significa que é eterno, aquilo foi pontual, aquilo foi um erro, vamos voltar a conversar, vamos compreender isso, por que aconteceu esse tipo de situação? É mais fácil de conviver dessa maneira. Não é fácil fazer isso, mas é mais fácil conviver dessa maneira. É curioso, estava a ouvir-vos a falar e veio-me uma memória à cabeça que aconteceu há pouco tempo, já neste período de quarentena, e eu estava na cozinha, estávamos antes a preparar-nos para almoçar, e numa determinada circunstância, enfim, eu tive um comportamento menos correto, ou seja, se é um valor que nós, enfim, privilegiamos cá em casa, é o valor do respeito, como vocês falaram, e sobretudo não falar das outras pessoas. Portanto, nós praticamente não falamos da vida das outras pessoas, falamos da nossa. Foi uma prática. Mas naquele momento eu comecei a falar da vida da outra pessoa. E comecei a falar da vida da outra pessoa de uma forma muito pouco correta. Enfim, não foi nada de escandaloso, mas para nós não está alinhado. E é curioso que a mais pequena disse: ó pai, se calhar tens que ir dar um passeio. E eu, naquele momento, disse assim: de facto, às vezes a voz mais sábia vem dos mais novos. Ela era a mais pequenina ali. E eu disse: restrição, que é uma coisa que nós temos muito. Restrição a estes impulsos negativos, a esta reatividade. Então, eu fui dar o passeio e quando vi, foram 5 minutos, eu estava a preparar-se para começar a comer. Eu disse: pai, quer dizer uma coisa. Quero-vos pedir desculpa, porque há bocado fui um péssimo exemplo neste capítulo. Então, também eu aprendi, vocês aprenderam com o meu exemplo. E é curioso que ficou um ambiente fantástico à nossa volta. Para vocês, como é que é? É legítimo pedir desculpa, mesmo quando se trata de um colaborador, de um filho? O que é que vocês... Porque é um passo importante da comunicação também, não é? Tem. É incrível como essas coisas acontecem aqui em casa também. Né? Acontece na sua, acontece na minha, na do vizinho, na da minha irmã, todo mundo. E a gente vai aprendendo. Eu, normalmente, eu não tenho... a minha opinião não é a mesma da opinião do meu marido, nem dos meus filhos. E sábado a gente teve uma divergência. Porque ele tem uma opinião a respeito de um fato, eu tenho outra opinião, e quer dizer, e não desmerece, mas num dado momento ele não conseguiu entender o meu posicionamento. E eu fui no artigo dos direitos humanos e ia lá, dei o print e mandei pro WhatsApp dele, porque eu falei: eu não vou dormir. E ele pensando que eu sou contra esse fato. Eu não sou contra. Eu quero uma igualdade geral. Eu não quero uma igualdade para um determinado grupo. E aí eu fui lá. Todos nós temos direitos, todos nós somos iguais. E naquele momento não cabia, para mim, não cabia chegar e retomar aquele assunto. Porque também tem isso, né? É muito interessante, é um exercício diário, saber falar, saber calar, saber dar o passo certo. A gente tem uma relação e talvez meio que ficou implícito um propósito da não falta de respeito. E isso com filhos, com irmãs e principalmente com o Milton. Nunca ninguém chegou e disse: olha, nós jamais falaríamos tal coisa. Mas num dado momento, a gente percebe que fica quieta. Ou ele mesmo, ok, não fala nada.
E isso vai ser retomado depois. Isso não vai ser jogado para debaixo do tapete. Então, naquele momento, na semana passada, eu não deveria voltar àquele assunto com o meu filho. Mas eu não ia conseguir dormir em paz se eu não mostrasse para ele de alguma maneira que sim, eu me preocupo com aquilo, mas não só com aquilo, né? E eu tenho uma frase que tem norteado muito a minha vida ultimamente, que é o seguinte: a gente não é isso ou aquilo, a gente é isso e aquilo. E isso serve para muita coisa, né? E isso aí eu aprendi na psicologia, tá? Um trabalho recente de grupo. Enfim, e essas coisas você vai colocando, elas vão te ajudando a viver melhor. Olha, meus amigos, nós costumamos ter um baralho de cartas, mas a conversa está tão boa que eu acho que nós não vamos ao nosso baralho mágico. Está maravilhosa e o Instagram vai cortar-nos daqui a mais ou menos 5 minutos. Eu acho que nós ficávamos assim mais umas horas. Mais umas largas horas, seguramente, da nossa parte, pelo menos. Eu há uns dias ouvi o Milton... Mas o Milton também tem que ir descansar, não é? Não, lá é mais cedo ainda, cá já é mais tarde. Não, hoje tem muito trabalho. E amanhã, 1º de maio, é feriado, né? Então, amanhã eu não trabalho, fica tranquilo quanto a isso. É isso mesmo. Olha, o Milton há uns dias, não me lembro quando, mas estava a conversar com o Mário Sérgio Cortella. Olha essa pergunta que é uma pessoa que eu admiro bastante, e ele dizia que esta quarentena era como passarmos um túnel escuro, que já se vê a luz lá ao fundo, e temos que o atravessar, ou devemos atravessá-lo com consciência. Então eu gostava de vos pedir que deixassem aqui cada um de vós 1 ou 2 conselhos para que os casais que nos estão a ouvir façam esse túnel em casal com consciência. O que é que podem trazer à sua consciência para que essa travessia seja mais agradável? E sobretudo que cheguem à luz unidos, não é? Sem dúvida. Eu vou falar menos para dar espaço mais para o Milton, porque eu acho que ele tem um posicionamento assim mais universal. Eu fico mais no nível de família mesmo. Eu acredito assim, que pegue esse tempo para conhecer a pessoa que está do teu lado melhor, mas principalmente para ver o melhor dessa pessoa e restabelecer alguma coisa que você deixou para trás, que você não tinha tempo e que hoje você consegue fazer. Então, sabe quando eu ouço muito de algumas amigas, eu não sei fritar um ovo. Vai no Google, tenta, né? Faz um jantar gostoso, pega uma receita, abre uma garrafa de vinho e começa a conversar. Obrigada. É uma receita caseira, em volta de uma garrafa de vinho, então a conversa fica melhor ainda. Não sei se tudo dá certo, mas é melhor ainda. Vai lá, porque vai acabar o tempo. Só para resumir, então, aqui, se é para ter alguma sugestão para as pessoas, em primeiro lugar, disciplina. Disciplina no sentido de respeitar as regras do outro, respeitar o ambiente em que você está, ouvir o que o outro tem para falar. Humildade para aprender com o outro. Se você seguir esse caminho, tolerância, você muito provavelmente vai avançar naquela sua relação. Cuidado com a palavra que você vai usar. Às vezes você usa uma palavra de maneira errada e ela pesa muito mais no ouvido do outro do que você imaginava quando falou. Nós já aprendemos que comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Então vamos cuidar com a palavra que eu vou usar para que o outro entenda da melhor maneira possível. Esses são alguns dos muitos caminhos que nós temos para chegar lá no fim do túnel e que o fim do túnel nos traga tempos melhores. Certamente nos trarão tempos diferentes. Olha só, a gente não acorda assim, A gente vai se tornando. E você tem que parar para ver que você pode ficar assim, mas a gente não acorda assim. Ok. Meus amigos, muito obrigado. Estamos quase a cair. Acho que
vamos um dia desafiar-vos só para uma live de 30 minutos do baralho. Só uma segunda parte. Uma segunda parte, Tá parte bom. 2 do baralho mágico. É uma honra nós podermos receber-vos aqui nestas nossas lives Power Couples. Vocês são um casal super power couple. E muito obrigado. Enfim, daqui de Portugal e para o Brasil, vocês são maravilhosos. Esperemos em breve poder estar juntos, ou aqui em Portugal, ou aí no Brasil. Também com a nossa amiga. Aí em Portugal. A Leni, claro, que aqui está. Onde quiserem, já sabem que a nossa casa está sempre aberta para vocês e por isso tudo de bom e do melhor. Muito obrigado do coração. A todos os que nos estão a ouvir, um grande abraço. Nós vamos descer a live para o YouTube, partilhamos depois convosco, Abigail e Milton, e a todos os que nos quiserem ouvir, claro, e rever, não é? E partilhar com algum casal amigo. Então aqui fica, muito obrigada. Bom feriado amanhã. Para todos. Bom descanso. Obrigado. E um grande abracinho. Um abraço. Beijo. Muito obrigado. Beijo a todos vocês. Por estarem connosco. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.